Eu queria saber de você, o que te fez ir para Portugal? Por que você fez estética em Portugal? O que você fazia aqui antes que te fez ir para Sim. Portugal? Na verdade, eu fazia outra faculdade de turismo, né? Eu tinha 22 anos e eu precisava aprender inglês. Então, eu tive uma oportunidade de ir para a Inglaterra, que foi inicialmente quando eu saí a primeira vez do Brasil. Foi para a Inglaterra para aprender inglês. E aí eu fui para lá, fiquei 1 ano e meio mais ou menos e não consegui mais visto para ficar na Inglaterra, que era meu sonho continuar e permanecer lá. Então, acabei voltando para o Brasil. Como eu tinha a oportunidade de tirar a cidadania portuguesa e com a cidadania morar lá na Inglaterra, eu falei, vou para Portugal para tirar minha cidadania. E nesse intervalo aí, nesse tempo de tirar a cidadania, porque realmente demorou, porque tinha alguns documentos lá necessários, alguns erros, enfim, eu falei, vou começar a fazer estética. Deu um start assim do nada e parei a de turismo, falei, esqueci, deixei para trás e comecei a fazer a estética em Portugal. A intenção não era, né, voltar, ficar lá em Portugal. A ideia era ir para a Inglaterra, ficar lá. Você já estava fazendo uma formação ali, já com a intenção Isso, de ir para a ir pra Inglaterra e de repente atuar. Isso, assim que saísse minha cidadania, eu finalizasse lá, né, eu iria para a Inglaterra. Só que nesse meio termo eu acabei indo para a Inglaterra conversar com algumas amigas e não achei viável ficar lá, porque a estética não é, na época, não hoje, mas na época não era tão viável, né? Não tinha ganhos ou lucros como, por exemplo, aqui no Brasil. Então, eu falei assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos tentar no Brasil. Foi aí que em 2012 eu decidi vir para o Brasil e começar aqui a minha trajetória na estética. E tá até hoje. Tô até hoje. Você isso. voltou já com a sua clínica ou você Não. começou a trabalhar em clínicas diferentes aí? Na verdade, eu trabalhei com um dermatologista na Paulista, fiquei por um período com ele. Depois eu falei, não quero ficar indo até Paulista, porque eu moro em Pirituba, então para mim era muito longe. Falei, quero montar meu espaço, porque a ideia sempre era montar meu espaço, desde o início, porque eu sempre gostei da parte de empreender. Então, eu peguei e falei, vou tentar próximo à minha casa. Trabalhei num salão, inicialmente. Com isso, foi juntando um dinheiro que eu não tinha para ir montando o espaço, né? No fim, eu acabei montando inicialmente na casa do meu pai. Na verdade, era um espaço atrás, né? Montei lá e comecei. Fiquei por lá 5 anos. Né? E nisso fui ganhando a minha clientela. Quando eu percebi, não, agora dá para eu montar meu espaço. Aí dei o start, montei um espaço para mim que nele eu estou até hoje, né? Conta pra gente como que, se você tem alguma diferença lá de Portugal para cá, não só na questão do curso, que eu digo mesmo, da formação da esteticista de lá e a esteticista daqui, porque depois você também já fez muitas outras coisas aqui que eu te conheço, né? Já fiz várias. Eu conheço ela de sala de aula. Exatamente. Eu conheço ela de sala de aula, ela já fez algumas coisas, a gente fez medicina chinesa, ela fez juntas. medicina chinesa junto comigo. Isso. E aí, o que acontece? Eu queria saber de você, assim, uma curiosidade que eu tenho, eu acho que muita gente tem, como é a estética nesses lugares? Em relação ao curso, mas não só em relação ao curso, em relação a aceitação das pessoas mesmo. As pessoas são preocupadas com isso, não são? O que elas pedem mais? Então, naquela época, né, em Portugal, era muito fraco essa parte de estética. Mesmo porque o que eu aprendi lá não foi nem um terço do que eu ganhei aqui no Brasil, né? É totalmente diferente. Eles não são tão avançados como aqui no Brasil, né? Atualmente, em conversas com amigas, disse que mudou bastante esse mercado lá. Mas, na época, era muito fraco. Tem muitas coisas que eu aprendi aqui no Brasil que eu nem aprendi lá, né? Entendi. Então, assim, eu acho o Brasil muito mais à frente nessa área, né, do que na Europa ou no Reino Unido, diferentemente, por exemplo, dos Estados Unidos, que a gente é muito mais parecido com os Estados Unidos do que com a Europa, né?